Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, a liturgia fala para a gente que nós devemos elevar ao Senhor nosso Deus nosso louvor, honra e glória eternamente por suas grandes maravilhas. Por isso, que nós possamos celebrar com fé, esperança e alegria. Então, a primeira leitura está em Daniel, capítulo 3, versículo 14 a 20, depois o versículo 24, depois o versículo 49, depois o versículo 91 a 92, depois o versículo 95. Daniel, capítulo 3, versículo 14 a 20, depois o versículo 24, depois o versículo 49, depois o versículo 91 a 92 e depois o versículo 95. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvides tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abidênago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdénago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo do que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdénago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? E responderam ao rei: É verdade, ó rei, disse este. Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor. Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdénago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram neles sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Então, a primeira leitura nos oferece uma catequese sobre a fé e a ação de Deus na vida das pessoas. Por isso, não deve ser lida em chave histórica, mas teológica. Os três jovens, Sidraque, Misaque e Abdénago, são oprimidos pelo rei Nabucodonosor para que prestem culto aos deuses pagãos. A firmeza da fé e da confiança em Deus estão explícitas nos versículos 16 a 18. Não cairão no pecado da idolatria, que Deus os livre da fornalha de fogo ardente, não cairão no pecado da idolatria, quer Deus os livre da fornalha de fogo ardente, quer não. O Senhor intervém, enviando seu anjo em favor dos 3 jovens que andam no meio das chamas e não se queimam. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 8, versículo 31 a 42. João, capítulo 8, versículo 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Então, no Evangelho, nós temos uma confluência de temas que se dirigem à revelação de Jesus como Filho de Deus. A palavra do Senhor é dirigida aos judeus que a palavra do Senhor é dirigida a judeus que creram em Jesus, mas que ainda se agarravam à tradição abraâmica. Em síntese, a palavra de Jesus forma o discípulo na verdade e na liberdade. Não escutar o Cristo e não seguir é permanecer na ignorância e tornar-se escravo do pecado. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.